Bom, gente, hoje eu volto aqui para continuar o assunto do vídeo passado, que é a importância da filosofia. No primeiro vídeo, só lembrando, eu falei um pouco sobre Sócrates e a política, eu falei sobre o renascentismo, falei, né, o que veio junto com o renascentismo foi o resgate da filosofia racional e o desenvolvimento primitivo, digamos, né, aquele primeiro desenvolvimento ali do que mais tarde seria de fato o método científico, com aqueles três primeiros racionalistas que eu lembrei vocês. Bom, como eu falei no vídeo passado, nesse vídeo aqui, o atual vídeo, eu iria falar um pouco sobre a ética. Eu vou só rapidinho, então, lembrar um pouquinho vocês sobre a ética da antiguidade, rapidamente, depois eu já vou pular para a ética na modernidade, tá certo? Bom, a ética na antiguidade, ela começa principalmente com Sócrates e Platão. Aristóteles, né, vem depois, ele escreve um livro só sobre a ética, que chama-se A Ética Nicômaco. Sócrates e Platão, eu falo os dois juntos porque, como eu disse também no vídeo passado, eu não tenho como falar de um sozinho, né? Se a gente fala de Sócrates, a gente fala de Platão. Se a gente fala de Platão, a gente fala de Sócrates. A ética de Platão era a ética das ideias, né? Eu cheguei a comentar com vocês. Então, assim, é uma ética muito primitiva ainda, né? A gente vai traçar esse desenvolvimento histórico do que é a ética aqui hoje, mas assim, é uma ética muito primitiva e que ela não está nas relações humanas propriamente ditas. A ética, ela está na ideia, certo? Então, assim, é aquela ideia de, por exemplo, como eu falei no vídeo anterior, o ato justo não é o ato propriamente dito, entende? O que é a justiça é a ideia justiça, a ideia com I maiúsculo, entendeu? O J maiúsculo de justiça, ou seja, é aquela ideia universal que as demais ações elas vêm por baixo. Então, quando a gente fala, por exemplo, existem muitos gatos, e todos esses gatos, eles saíram de um gato. Só que esse um gato, o pai de todos os gatos, digamos, ele não é um gato, ele é uma ideia gato. Então, é como se fosse uma forma, como, né, para quem já leu o livro O Mundo de Sofia, ele faz essa explicação muito didática naquele livro, que é o seguinte, é como se existissem forminhas, sabe, quando a gente faz aqueles biscoitos, aqueles cookies, que tem as forminhas que deixam o formato, e aquela forminha ali que deixa o formato exato é a ideia, por exemplo, o formato de um gato, a ideia de um gato. Todos os biscoitos que são feitos naquela forma, ali, naquele espacinho que tu coloca ali, eles saem um pouco quebrado ali, um pouco quebrado aqui, né? Eles não saem perfeitamente igual à ideia, igual à forma ali que está na forminha, mas eles são gatos, né? Eles são biscoitos. Talvez tenha ficado um pouco confuso, qualquer coisa é só comentar, e aí eu explico melhor em outro vídeo. Portanto, para Platão, a ética, ela é sempre uma ideia. Aqui, quando eu digo ética, eu digo agir conforme as ideias, né? As ideias, ou seja, como se fosse o biscoito conforme a forma, né? Conforme aquela forminha que ela foi feita, que ela foi colocada ali no forno e feita e ficado exatamente o formato. Então, digamos que eu quero fazer um cookie em formato de triângulo. Se ele fica exatamente o formato do triângulo, então aquele biscoito que saiu, ele corresponde à forma. Ou seja, se eu ajo conforme a ideia, então eu ajo conforme a justiça, conforme a ética. Essa é a ética do Platão. É agir conforme as ideias. E não, por exemplo, fulano fez aquilo justo. Tá todo mundo batendo palma, né? Porque as pessoas acham que aquilo é justiça. Eu vou fazer igual? O filósofo, não. O que o filósofo vai fazer, no ponto de vista de Platão, é analisar a coisa e ver se ele está indo sim de acordo com a ideia, certo? E não conforme atos sofísticos, né? E agora voltando pro sofisma de que a gente tratou no primeiro vídeo. Bom, eu espero que a ética do Platão tenha ficado clara, porque é mais ou menos isso, uma coisa, como vocês viram, meio simplória. É basicamente a filosofia dele, né? Agir conforme as ideias, e esse é o filósofo, aquele que age conforme as ideias universais, abstratas. Portanto, eu espero que tenha ficado claro. Caso contrário, só comentar aqui e vir falar pessoalmente comigo, não tem problema, não mordo, tá certo? Então, eu espero a interação de vocês aí, caso não tenha ficado claro. Bom, passando agora para a ética de Aristóteles, tá certo? Eu cheguei a comentar ela no primeiro vídeo que eu fiz, aquele sobre a existência da propriedade natural ou não. E, bom, é aquela ética da virtude, né? Aquela ética do ser, aquela ética de agir conforme o que é certo. Porém, daí tu me pergunta, então, mas o que é certo para Aristóteles, né? O que é a ética para Aristóteles? Era aquilo que está sempre localizado no meio termo, né? Então, como eu usei de exemplo, eu vou usar de novo, né? Que eu usei de exemplo no primeiro vídeo e vou usar de novo agora. Tu não pode ser uma pessoa que não tem medo de nada e sai mostrando a cara para tudo e, sabe, uma pessoa arriscada que se arrisca. E tu também não pode ser um cara que tem medo de tudo, entende? Tu não pode ter medo de sair de casa, tu não pode ter medo de fazer as coisas da tua vida. Então, o que o Aristóteles fala é que a gente tem que achar um meio termo entre o não ter medo de nada
e o ter medo de tudo. Qual que é o meio termo? A coragem. E a coragem é a virtude. Então, o que ele diz é que conforme a gente vai encontrando os meios termos de tudo o que há, de todas as predisposições do caráter da pessoa, nós nos tornamos pessoas éticas. Bom, agora indo então para a ética na modernidade, a gente volta mesmo a falar de ética filosoficamente, racionalmente, principalmente com Spinoza. Ele tem um livro que o nome é Ética. Ele faz um discurso da ética conforme uns planos meio matemáticos, né? Vocês se lembram que eu falei no vídeo passado que o racionalismo e o renascentismo como um todo, ele trouxe isso contigo, a questão da matemática, do método científico, daquilo que é comprovável, e agir dessa maneira para Spinoza é agir conforme o plano de Deus. Portanto, para Spinoza, Deus é algo matemático praticamente. Óbvio que ele vai falar que Deus é a natureza, ele vai chegar num panteísmo, né? Só que, como estava em voga naquele momento do racionalismo ali, a natureza inteira ela era matematicamente aritmética, digamos, né? Ela era uma coisa arquitetônica, sistemática. Por isso que quando a gente pega a Ética de Spinoza para ler, ele faz um movimento no livro dele que desce de Deus para os atributos e dos atributos para os modos, e nos modos é que seres humanos se encontram. Nas modificações dos atributos de Deus. Ou seja, é uma coisa muito matemática. E quando a gente estuda, por exemplo, a vida de Spinoza, ele foi um cara que passou muitas dificuldades na vida. Ele tem uma ideia de Deus muito bonita. Uma ideia sobre a felicidade muito bonita. Inclusive, o livro Ética é um dos maiores livros que trata dos afetos. Então, isso para a psicologia é uma coisa muito cara também, né? A gente sabe. Ele tem aquela ideia também eu não vou entrar muito, mas assim, dando só uma visão superficial, ele tem aquela ideia de potência, ou falta de potência, que quando a gente está muito feliz, a gente tem a vontade de viver. Quando a gente está muito triste, a gente perde completamente a vontade de viver. Chegando assim, a caso zere essa vontade de viver, a gente pode simplesmente morrer e não vai fazer diferença. E tudo isso é um estudo muito, muito bonito que ele faz no livro dele sobre a ética. Ele fala que a ética é o agir corretamente e muito parecido, inclusive, com a ética de Aristóteles, que é a ética da virtude, certo? E para ele a virtude é aquilo que a razão alcança e não os sentimentos, não as emoções. Então a razão alcança a virtude e conforme nós nos tornamos racionais, nós nos aproximamos de Deus. E isso é agir racionalmente. Dizem, inclusive, que ele terminou a vida polindo lentes. E assim, não sabe se isso é um fato mesmo ou se é uma metáfora que fizeram da vida dele, porque assim, sabe esse negócio de polir lentes? É como se ele tivesse... Porque ele foi expulso da família dele, dos meios em que ele vivia, porque ele estava cotado para ser um rabi, e ele não queria, e ele saiu, e, bom, né, vocês sabem como é que era naquela época, quando tu ia contra a religião do país, a religião da família. Ele sofreu muito por causa disso, e só que ele mostrou uma ideia de Deus muito diversa daquela que eles tinham na época. Então, esse negócio de polilente é muito engraçado, porque é como se ele estivesse querendo mudar a visão das pessoas, entendeu? Porque é como se ele quisesse esclarecer o ponto de vista que as pessoas têm das coisas, o ponto de vista que as pessoas têm de Deus. E, enfim, é uma curiosidade legal também. Bom, gente, eu já vou acabar o vídeo por aqui, tá bom? Porque já tá ficando meio longo. E como eu disse no vídeo passado, né, senão assim eu quebro as pernas da minha irmã e ela pediu para eu fazer vídeo mais curto para facilitar, então eu tô tentando. Hoje eu falei um pouquinho da ética de Platão, de Spinoza, e eu volto para terminar com a ética e com a antiética, digamos assim, no próximo vídeo. Porque é ética e antiética? Porque a ética de Kant e a antiética de Nietzsche, né? Os socos intelectuais que ele deu na cara da ética, da moral e de Kant, né? Tem até um momento do livro O Anticristo que ele fala que Kant é um idiota. Enfim, né? Eu volto aqui no próximo vídeo para falar um pouquinho sobre isso. Então, gente, eu vou pedir para vocês compartilhar o vídeo, tá bom? Para comentar, deixar o like e espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, só perguntar para mim, qualquer coisa que não tenha ficado claro e a gente se vê no próximo vídeo. Abraço.